Tô fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o primeiro capítulo desse livro aqui do Luiz Camargo, Breve Manual do Cristão Conservador. Ele traz no primeiro capítulo desse livro a definição do que é alta e baixa cultura. Há um tempo atrás eu estava procurando esse assunto para trazer em sala de aula e eu não encontrei pouquíssimo conteúdo sobre isso, e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu acho que mais pessoas precisam começar a pensar sobre essa ótica, a ótica que o Luiz traz nesse livro. Então ele começa falando que provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre alta cultura e já associou à música clássica. Ele vai falar que faz sentido, que é isso, mas não é só isso. Então ele começa esse artigo desse capítulo falando sobre o que existem mais de 160 definições do que é cultura, mas ele resume nesse capítulo, apenas com a perspectiva do antropólogo britânico Edward B. Taylor. Aspas. Todo complexo que inclui conhecimento, as crenças, a moral, a lei, os hábitos e as capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Fecha aspas. Então, essa é a definição do antropólogo Biterno. Então, o Luiz ele começa falando que você precisa primeiro esquecer a teoria do politicamente correto, no sentido de que no politicamente correto todos são iguais e para ele isso esfacela a razão humana. Então ele vai falar para você rejeitar estes conceitos que são impostos atualmente, que é o politicamente correto, e ele vai deixar muito claro que não é uma definição sobre pessoas, mas sobre culturas, sobre comportamentos. Então, ele vai dizer que essa classificação e diferenciação é uma constatação lógica. Então, ele vai falar o seguinte, que o ponto crucial sobre essa diferença é o fator humano. Ele cita o Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, esse mesmo, o queridinho da esquerda. Ele vai falar que o Rousseau definiu algumas coisas das quais ele não concorda, mas que nesse ponto, quando o Rousseau define qual é a diferença, o ponto crucial que difere os homens dos animais, ele vai concordar com o Rousseau. Porque o Rousseau vai entender que a diferença não é a inteligência. Aí ele cita até os golfinhos, que tem um certo nível de inteligência, não é inteligência. Ele vai falar que é a capacidade de ir contra o próprio instinto. É isso que difere o homem dos animais. Então, a partir dessa perspectiva, ele vai diferenciar a alta e a baixa cultura. Então, ele vai dizer o seguinte, que os animais estão programados para agir com determinados comportamentos, que isso é algo que é instinto e não é possível mudar, os animais. Mas já os humanos têm a mesma situação, mas que o que vai diferir é que o ser humano consegue controlar as suas pulsões, os seus instintos, em prol de algo maior, um bem maior, ou por escolha própria. Então ele vai trazer essa diferença que é o principal, o que vai diferir os animais dos seres humanos. Então ele vai definir como 4 premissas que definem o ser humano, que são elas: o intelecto, o livre-arbítrio, autossacrifício e evolução. Então ele vai entender que essas 4 premissas vão definir o homem e vai o diferenciar do animal. E ele vai falar que a alta cultura está envolvida com essas 4 premissas. Já a baixa cultura estaria ligada a tudo que é medíocre, tudo que é condicionado a trazer pulsões instintivas, tudo que é ordinário. Então, por exemplo, ele vai falar como a sexualidade, o medo, a alegria, a raiva. E ele vai falar que a arte, a verdadeira arte, ela tem o objetivo de alcançar a perfeição. Logo, isso requer daquele artista que faz essa arte algo como autossacrifício, dedicação, né, para criar tais obras. Então ele vai falar que tudo que é alta cultura está relacionado a isso. Porque quando o homem produz algo que ele tem que ir contra as suas pulsões, ele precisa exercer habilidades, renunciar certos instintos, isso está relacionado à alta cultura. Então ele vai citar, por exemplo, a Nona Sinfonia do Beethoven.
Ele vai falar que quando esse artista teve que compor, ele precisou acessar essas capacidades humanas, ele precisou renunciar muitas pulsões instintivas, usar sua inteligência, né? Usar todo o seu potencial para executar aquela arte. Já o outro lado, que é a baixa cultura, ele vai comentar que é o funk, por exemplo. Ele cita até uma cantora de funk que provavelmente ela não teve a mesma dificuldade para compor as suas músicas, né? Então ele vai entender que a baixa cultura ela faz com que a gente tenha pulsões. Então quando você escuta funk, por exemplo, você escuta aquelas músicas que tem certas palavras, né? E elas vão gerar em você pulsões instintivas, né? E aí ele vai comparar também, ele vai dar outro exemplo, por exemplo, a novela das 9, ele vai falar do Faustão, ele vai falar que tudo isso não envolve nenhum processo intelectual. Por exemplo, quando você vai ligar a televisão, você não precisa ter nenhum esforço e nem raciocinar praticamente nada, porque tá tudo pronto. Só que em contrapartida, você também não executa a sua inteligência, o seu nível maior como ser humano, né? Então ele vai e também você não vai ter o senso crítico, você não vai desenvolver o senso crítico para criticar absolutamente nada. A sensação que você tem quando você consome esse tipo de coisa é que você sente um contentamento e alguns impulsos ali do momento, tá? Então ele vai falar que baixa cultura seria o funk, a televisão e, acreditem, até o futebol. Já um exemplo de alta cultura que ele vai trazer é o livro. Por exemplo, o Luiz ele vai falar que um livro, quando você vai ler um livro, você precisa vencer a pulsão instintiva da preguiça. Por quê? Porque às vezes você tá no seu sofá, tá tranquilo, e aí você tem que vencer a preguiça para ler um livro, porque o livro você vai conter informações que vão te fazer pensar, que vão te fazer ter um senso crítico. Aquilo não vem pronto, você precisa se esforçar, vencer as pulsões instintivas, né? Então é isso que ele vai falar. E ele vai falar também que livro é alta cultura, a literatura é considerada alta cultura. Então, por exemplo, tudo que tramita na parte animal está envolvida com a baixa cultura. Aí ele vai falar também que ele não tá dizendo que você não precisa, que você tem que ficar consumindo alta cultura, jogar xadrez o dia inteiro, ler livros o dia todo. Não é bem isso, né? Todos nós temos aqueles momentos que a gente tá mais relaxado, mais tranquilo. Só que ele vai falar que o que vai diferir é o tempo que você se utiliza dessas coisas. Então, você não pode ser uma pessoa medíocre sempre consumindo coisas que vão fazer com que você não pense, com que você apenas haja no instinto, né? Mas que você pense, que você faça coisas que vão te direcionar para elevar o seu potencial humano, para você ser uma pessoa de fato melhor. Então, eu acho muito bacana, né, essa diferenciação, porque a gente entende que isso é bom para nós como seres humanos, para a gente evoluir cada vez mais. E aí o Luiz vai concluir falando que quem se beneficia quando a gente consome baixa cultura é o establishment, ou seja, o poder. Por quê? Porque quando você tem um indivíduo que age com suas pulsões instintivas, você tem alguém que é fácil de dominar. Então, logo, todo esse sistema quer que você continue sendo assim, agindo por seus impulsos, sejam quais forem. Porque quando você age no impulso, você não pensa, você não critica, né? Então, a solução que ele propõe para nós, né, enquanto sociedade, seria se livrar dessas amarras para então a gente poder... Como que a gente se livra disso, né? Na verdade, o que ele fala? Como que a gente vai se livrar disso? Consumindo alta cultura. Então, eu acho muito bom. Eu recomendo, obviamente, né, para você comprar esse livro, que é muito bom, e para produzir mais conteúdo sobre isso, essa diferenciação. Beleza? É isso que eu queria falar. Muito obrigada.